1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Quem encontrou diz amém? Amém. Diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, irmãos, esse trecho que nós lemos, essa passagem que nós lemos, inicia a carta de Paulo aos Coríntios, a igreja que estava em Corinto. E a igreja de Corinto, ela foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Então, Paulo, ele estava na cidade de Troade, e na cidade de Troade, ele recebe uma visão de que ele deveria passar pela Macedônia. Ele deveria ir até a Macedônia. E aí, com essa mudança de Paulo, nos planos dele, ele acaba indo à Macedônia e, consequentemente, ele chega à cidade de Corinto e ele fica ali por 18 meses. Ele parte de Corinto levando Priscila e Áquila, que eram seus cooperadores no ministério, e deixa Priscila e Áquila em Éfeso. Lá em Éfeso, Priscila e Áquila conhecem Apolo, que era um homem extremamente eloquente. E quando eles conhecem Apolo, eles começam a instruir Apolo acerca das coisas de Deus e da palavra de Deus. E Apolo volta para Corinto e ali ele desenvolve um ministério poderosíssimo. Amém? E a carta de 1 aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, na verdade é a segunda carta escrita por Paulo para os Coríntios. Ele já havia escrito uma outra carta, e nessa carta ele tinha escrito diversas admoestações, diversas exortações para aquela igreja, para aquele povo. E essa segunda carta, que é 1 aos Coríntios, ele escreve porque ele recebe uma carta da família de Cloe, que eram membros na igreja de Corinto, falando que na igreja estavam havendo alguns problemas. Então estavam havendo muitas divisões, muitas contendas e muitos escândalos de imoralidade sexual. E aí, com isso, essa carta acompanhava também algumas perguntas e dúvidas dos irmãos de Corinto, que pediam o parecer de Paulo. Então, Paulo ele escreve 1 aos Coríntios para dar instruções sobre todos esses problemas que estavam acontecendo na igreja e também para sanar essas dúvidas desses irmãos, acerca de algumas questões, acerca de alguns assuntos. Amém? Esse é o contexto que nós vamos trabalhar. E o tema, irmãos, da unção profética desse ano, de 2025, é arrependei-vos e sejam cheios do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E nessa noite eu quero fazer com vocês uma reflexão a nível pessoal, mas principalmente a nível coletivo como igreja. Irmãos, eu estou meio gripada, por isso que eu estou um pouco fanha. E se eu beber água, vocês relevem, porque a garganta vai secando mais rápido por conta, dessa recuperação da gripe. E eu quero falar com vocês nessa noite de pecado. Mas não é qualquer pecado que eu quero falar. Eu quero falar de um pecado em especial, um pecado em particular, que nós precisamos ter arrependimento desse pecado diariamente, se nós quisermos ser cheios do Espírito Santo. Existem pecados que nós não cometemos. Às vezes você não rouba, você não furta, você não adultera, você não mata, não fofoca, não mente, mas existe um pecado que todos cometem. Nunca vi, pastor, ninguém não cometer esse pecado que eu vou falar hoje. E esse pecado se chama, fala assim comigo, orgulho. Orgulho.
Todos nós somos orgulhosos por natureza. E o orgulho, irmãos, ele é um sentimento demoníaco. O orgulho, ele surgiu primeiramente no coração de Satanás a partir do momento que ele começou a olhar demais para ele mesmo. E ver o tanto que ele era bonito, o tanto que ele era belo e falar assim, nossa, eu acho que eu posso me assentar no trono de Deus. E aquilo entrou no coração dele. Então o orgulho é um sentimento demoníaco. E o orgulho, ele nada mais é do que uma visão extremamente exagerada acerca de nós e acerca daquilo que nos diz respeito. Essa visão exagerada, irmãos, ela pode ser positiva, exageradamente positiva ou exageradamente negativa. Às vezes você pode ter uma visão assim, poxa vida, eu sou top. Eu sou top e todos os outros estão aqui, ó, estão abaixo de mim porque eu, igual a mim, não existe. Eu sou incrível, eu sou sensacional. Às vezes você pode pensar assim de si. Mas você também pode sentir o oposto. Você pode se sentir o pior de todos, o mais inferior de todos. E aí você entra naquele complexo de inferioridade, naquela falsa humildade. Deixa eu te falar, isso também é orgulho. Sabe quando a gente elogia uma pessoa e a pessoa fala assim, não, que isso? Irmã Débora, você prega bem. Não, imagina, pelo amor de Deus, eu prego péssimo. Eu prego horrível. E aí você começa a se menosprezar. Irmão, isso é orgulho. É falsa humildade que chama. É orgulho. Então nós somos orgulhosos. Ou demais, para o lado positivo, que nós nos achamos sensacionais. Ou demais, para o lado negativo, onde nós nos achamos completamente inferiores aos outros. Mas no fundo nós somos orgulhosos. E a Bíblia, ela nos orienta a termos uma visão equilibrada de nós mesmos. E o que seria, irmãos? Vocês estão comigo? Amém. O que seria ter uma visão equilibrada de nós? É você reconhecer as suas virtudes, as suas qualidades, os seus talentos, sem que aquilo corrompa o seu coração. Mas também ter uma visão equilibrada de si é saber reconhecer as suas fraquezas. E ter facilidade para reconhecer as suas fraquezas. Porque muitas vezes nós nos vestimos de máscaras porque nós não queremos que as pessoas descubram o nosso ponto fraco, as nossas vulnerabilidades, e isso é orgulho. O que é ter uma visão equilibrada? Eu sei dos talentos que Deus me deu. Eu sei aquilo que eu sou boa, sei minhas virtudes, sei minhas qualidades, mas isso não muda nada em mim. A glória é de Deus e tudo que eu faço é para Ele, então é sobre Ele, não sobre mim. Mas eu também sei quando eu preciso confessar um pecado. Eu não tenho dificuldade de chegar no meu líder, no meu pastor, enfim, e falar assim, olha, eu pequei, eu errei, eu estou com esse sentimento ruim no meu coração. Isso é ter uma visão equilibrada de você mesmo. Tem pessoas que são tão orgulhosas que elas são orgulhosas até diante de Deus, mas elas não sabem que elas são orgulhosas diante de Deus. A pessoa, ela chega diante de Deus e faz aquelas orações eloquentes como se Deus não soubesse a podridão que existe dentro do seu coração. E Deus não quer ouvir, irmãos, aquelas belas palavras. Deus quer que você rasgue o seu coração diante dele. Senhor, eu estou aqui. Hoje, Senhor, eu senti um ciúme assim exagerado. Senhor, eu estou com sentimento de inveja. Eu estou com ira no meu coração. É você saber expor as suas fraquezas também diante de Deus. E nós precisamos ter essa visão equilibrada de nós mesmos. E o orgulho, ele é o oposto do equilíbrio. E quando não há esse equilíbrio, e nós partimos para os extremos, nos tornamos pessoas orgulhosas, e isso começa a gerar problemas no nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar, e depois com a igreja. Estão me acompanhando? E quando nós olhamos para a igreja de Corinto, e para a carta escrita pelo apóstolo Paulo, nós vamos perceber que muitos dos problemas que estavam acontecendo naquela igreja, dentro daquela igreja, era devido ao orgulho que os coríntios sentiam.
E Paulo, ele vai demonstrar em sua carta que ele estava muito preocupado com os coríntios. Porque eles, sendo cristãos, chamados para serem santos, estavam se comportando como pessoas mundanas dentro da igreja. E o orgulho, irmãos, ele faz isso conosco. Ele nos faz nos comportarmos de forma mundana em nossa vida particular e dentro da igreja. Então, ele modifica os nossos valores. E aí nós passamos a valorizar aquilo que não tem valor e a honrar aquilo que deveria ser desprezado no nosso meio. Indo contra os ensinamentos de Jesus. Então, se você ler 1 Coríntios, você vai perceber que Paulo, ele está o tempo todo escrevendo de modo a contrariar esses valores orgulhosos que surgiram no meio da igreja. Nós vamos ver Paulo dizendo por diversas vezes, olha, se você pensa que é sábio, você deve se tornar louco. Olha, deixa eu te falar, vocês são ricos, vocês são tops, mas eu e os demais apóstolos, nós somos a escória, somos o lixo do mundo. De forma a desmoralizar aquela cultura de orgulho, de vaidade, de soberba no meio da igreja de Corinto. Aquela cultura egocêntrica. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite alguns problemas oriundos do orgulho da igreja de Corinto. Você pode dar uma glória a Deus? Em Corinto existia, fala assim comigo, orgulho partidário. O orgulho partidário foi o que levou a diversas divisões dentro da igreja de Corinto. Então, os coríntios, eles começaram a se dividir em grupos dentro da igreja. O verso 12 do capítulo 1 diz assim: com isso, quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Irmãos, naquela época, usar essa expressão, eu sou de fulano, era uma expressão utilizada pelos escravos para identificar os seus donos. E qualquer pessoa que fazia parte de um partido ou de uma facção política poderia aderir ao uso dessa expressão. Então, os coríntios, eles estavam demonstrando um espírito de divisão e de escravidão diferentes daquilo que Cristo ensinou. Contrários ao caminho do Senhor. E às vezes, irmãos, nós mesmos estamos sujeitos a esse problema dentro da igreja nos dias de hoje. Às vezes você olha e fala assim, não, porque eu só gosto de ouvir o pastor Jonismar pregando, eu não gosto de ouvir mais ninguém. Eu só gosto de ouvir o líder fulano de tal pregando, eu não gosto mais de ouvir ninguém. O departamento tal é melhor que o outro departamento. O departamento de louvor é melhor que o das mulheres melhor que o dos homens melhor que o das crianças. O pastor fulano, o líder fulano é melhor que o outro. A líder de mulheres é melhor que o líder de jovens. O pastor Jonismar é melhor que o outro pastor fulano de tal. Isso é partidarismo, é um orgulho partidário. E você acaba sendo movido só por aquilo. Eu só gosto de escutar a pregação de fulano de tal. Eu só vou na igreja quando fulano de tal prega. Eu só participo quando é o líder tal que está à frente de alguma coisa. E nisso a gente começa a valorizar uns em detrimento dos outros. Como se aquelas pessoas que no nosso infinito orgulho, no nosso infinito achismo, que nós consideramos piores, elas não tivessem absolutamente nada para acrescentar na minha vida e na sua vida. Essas pessoas que eu considero ruins, que eu não gosto, têm nada para acrescentar na minha vida. Isso é orgulho. E acaba gerando divisões no meio da igreja, esse tipo de coisa. E era o que acontecia na igreja de Corinto. E nós precisamos nos arrepender e abandonar esse tipo de coisa o quanto antes. Porque eu vou te dizer, o irmãozinho que você não dá nada hoje, pode ser aquele que vai te estender a mão amanhã.
O pastor ou líder que você não gosta de ouvir hoje, pode ser aquele que vai ser boca de Deus na sua vida amanhã. E nós precisamos nos arrepender. Mas a igreja de Corinto também tinha outro tipo de orgulho. Fala assim comigo: orgulho pessoal. A igreja de Corinto não tinha só o orgulho partidário. Eles tinham também o seu orgulho pessoal. E o orgulho pessoal, irmãos, ele é um baita de um problema. Porque quando a gente tem muito orgulho de nós mesmos e do nosso pequeno grupo, a gente começa a achar que o mundo gira em torno da gente. É tudo por nós e para nós. E a gente acaba ficando tão focado em nós mesmos, no nosso pequeno grupo, que nós não prestamos atenção naquilo que está acontecendo ao nosso redor. Os coríntios, eles orgulhavam de si mesmos. Eles se orgulhavam porque eles eram uma igreja que tinham todos os dons do Espírito. Aqui no capítulo 1, se você for ler, você vai ver que Paulo fala assim: nenhum dom lhes falta. Não faltava nenhum dom do Espírito na igreja de Corinto. E eles se achavam. Eles achavam que eles eram o máximo. Porque não faltava nada na igreja deles. E eles estavam tão focados, mas tão focados nisso, que eles acabavam por tolerar e não dar a devida atenção aos problemas graves que estavam acontecendo dentro da igreja deles. O verso 2 do capítulo 5 de 1 Coríntios diz assim: estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. O verso 6 e 8 do capítulo 5 continua: não é boa a vossa vanglória? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A vanglória pessoal, a vanglória no meio do corpo de Cristo, faz com que nós toleremos pecados comunitários. Os coríntios, eles estavam tão fixos em si mesmos, em seus dons e em seus talentos, que eles simplesmente acabaram tolerando uma pessoa que estava em um relacionamento incestuoso dentro da igreja. O homem estava tendo caso com a mulher do pai dele, com a sua madrasta. E eles não estavam nem aí, porque eles estavam focados demais em si mesmos, em seus dons. E por vezes nós somos assim também. Nós estamos tão ocupados olhando para nós mesmos, estamos tão ocupados olhando para os nossos dons, para os nossos talentos, para o nosso ministério, em como nós somos usados, que simplesmente nós toleramos, deixamos passar pessoas dentro da igreja que estão servindo em pecado, sem arrependimento. Pessoas que estão servindo em adultério, em fornicação, em defraudação, em mentira. E para nós está tudo bem. Afinal de contas, o que isso tem a ver com a gente? O que isso muda para nós? Mas isso muda muito, irmãos, muito. E outro tipo de orgulho. Então eu falei do orgulho partidário, do orgulho pessoal e agora o orgulho sobre os outros. Eram esses orgulhos que existiam na igreja de Corinto. Os coríntios, em seu infinito orgulho, eles gostavam de aparecer. Eles faziam as coisas para aparecer. E esse gostar de aparecer gerou mais divisão e mais contenda dentro da igreja, principalmente na hora da Santa Ceia. O verso 20 e 21 do capítulo 11 de 1 Coríntios diz assim: de sorte
que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Como que a Santa Ceia nessa época funcionava, irmãos? Era chamado de festa ágape ou a festa do amor. Então era um momento que eles tiravam para se reunir e fazer uma grande festa para lembrar do Senhor Jesus. Aí nessa grande festa existe um negócio. Você já foi numa festa que é aquela coisa assim, ó, cada um leva um pratinho? Cada um leva um pratinho. Essa festa do amor era igualzinho. Cada um levava um pratinho de comida para a hora da ceia. Só que acontece, os ricos, que tinham mais poder aquisitivo, eles gostavam, irmãos, de levar grandes refeições. Para se mostrar, para aparecer diante dos outros na hora da festa do amor. Então eles levavam grandes porções de comida, enquanto o irmãozinho que não tinha tantos recursos, ele levava uma ceia menor. E era constrangido por aquele tanto de ceia daquele tamanho. Isso gerava divisão, porque eram uns querendo aparecer mais do que os outros. E Paulo vai condenar isso na hora que ele vai destrinchar sobre a Santa Ceia. Dessa forma, os coríntios, eles não estavam se atentando para a unidade do corpo de Cristo. Porque o que é a Santa Ceia, se não nós nos reunirmos em unidade para lembrar do sacrifício de Jesus? Eles não estavam preocupados com a unidade do corpo de Cristo e nem com a generosidade em relação aos irmãos mais necessitados. Eles eram egoístas. E aí, na hora de comer, o que acontecia? Os ricos enchiam até se embriagar, enquanto os irmãos que não tinham tantas condições passavam fome na hora da ceia. Eles não prezavam pela unidade do corpo de Cristo, porque eram orgulhosos, porque eram presunçosos, porque eram soberbos e arrogantes. Mas a verdade é que nós precisamos nos arrepender, porque por vezes nós também queremos aparecer. A gente quer aparecer, a gente sobe para cantar para aparecer, a gente prega para aparecer, a gente faz as coisas para ser visto. Quando eu era criança, tinha uns 9 anos, eu entrei para o Ministério de Dança na igreja. Hoje em dia eu falo que Jesus já trabalhou muito na minha vida. Irmãos, eu entrei porque eu queria aparecer, não vou mentir. Eu achava o máximo ir lá para frente da igreja e dançar e todo mundo me via. Achava o máximo. E por um tempo aquilo ficou até minha adolescência, quando eu converti de verdade. Eu gostava de servir na igreja para ser vista. Então é uma realidade que não está muito distante dos nossos dias, não, irmãos. A gente faz isso, sim. Aí teve uma vez que eu fiquei de prova, eu fiquei de banco. Que eu temei com a minha líder de dança. E eu fiquei de banco, fui para o banco. Não pude dançar a apresentação que nós íamos apresentar na Páscoa. Eu fiquei chateada. Nossa, pensa a menina que ficou chateada. Eu cheguei na igreja, eu estava com um bico desse tamanho, porque eu queria dançar. Porque ninguém ia me ver. A minha mãe me viu naquele estado, ela virou para mim e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Vem cá, me chamou lá no fundo da igreja, apontou o dedo na minha cara e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Se você não consegue adorar Deus do banco, você não serve para estar lá em cima do altar. Eu falei, então você vai botar um sorriso no rosto e você vai dar o seu melhor para Deus no banco. Porque o dia que você aprender a adorar do banco, você serve para estar lá em cima do altar. Pois bem, coloquei um sorriso no rosto, fui adorar e ter minha melhor adoração naquele dia, para o Senhor do banco. E desde aquele dia, Deus começou a trabalhar esse processo de orgulho em mim. Esse negócio de querer aparecer, e Deus me escondeu por um tempo, e eu louvo a Deus por ter me escondido. Porque Ele passou anos trabalhando em mim, para que hoje eu pudesse estar aqui pregando para vocês. E às vezes isso acontece no nosso meio, às vezes a gente quer servir para aparecer, a gente quer mostrar serviço para o pastor, para o líder. E nós precisamos nos arrepender desse tipo de coisa.
Mas o que isso tem a ver com a campanha? Bom, eu vou concluir falando para vocês o que isso tem a ver com a nossa campanha de unção profética. Irmãos, o Espírito Santo, o tema é: arrependei-vos e sejam cheios do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo, ele não vai encher um lugar, um ambiente, a vida de alguém que já está cheio de outra coisa. Nós precisamos estar constantemente vazios. Deus não enche vasilhas cheias, Deus enche vasilhas vazias. A unção de Deus não multiplica em vasos cheios. A unção de Deus se multiplica em vasos vazios. O azeite, irmãos, daquela viúva, ele se multiplicou apenas enquanto tinha vasos e vasilhas vazios. A partir do momento que todos os potes daquela viúva se encheram de azeite, o azeite cessou, a multiplicação parou. Quantos aqui estão entendendo? Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, dos nossos achismos, do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa arrogância. Porque só assim o Espírito Santo, ele poderá nos encher da plenitude de Cristo. Nós temos, irmãos, que normalizar o descer. Nós temos que normalizar o se humilhar. Nós temos que normalizar tirar a capa e pegar a toalha e o balde. Isso precisa ser normal no nosso meio. A gente tem que normalizar isso, irmão. Você quer ser o maior no reino de Deus? O maior é aquele que serve. O maior é aquele que desce. O maior é aquele que diminui. E o Espírito Santo, ele não vai encher uma igreja que já está cheia de divisões e contendas. O Espírito Santo, ele não vai encher uma igreja que está cheia de si e tolera os pecados que Jesus condenaria. O Espírito Santo não vai encher pessoas que estão cheias de ganância para poder aparecer. Deus não vai se mover em nosso meio enquanto nós estivermos cheios de nós mesmos. Deus não vai fazer na sua vida. Você não vai viver a plenitude da unção que Deus tem para você, a plenitude da unção do seu ministério, enquanto você estiver cheio de você mesmo. Enquanto você estiver com contenda e com divisão. E sabe por que as contendas e as divisões não cessam no meio de nós? Porque nós não sabemos descer. Porque uma pessoa orgulhosa não perdoa e não pede perdão. Porque o orgulho não é um sentimento que vem de Cristo ou do Espírito Santo, mas um sentimento que vem do diabo. Então a tendência é continuar o ciclo de divisão, de contenda. Nós precisamos nos esvaziar. 2025, irmãos, é o ano de nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. É o ano de nos esvaziarmos para sermos cheios da glória, do poder e da unção de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 3:34, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E no Salmo 51:17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus não desprezará uma igreja com o coração contrito, uma igreja com o coração quebrantado. Deus não desprezará uma igreja com o coração rendido, com o coração humilde. É uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que tem facilidade de se arrepender. Irmão, se você não escuta uma palavra de exortação dessa e fica assim, irmão, isso é orgulho, você precisa se arrepender urgentemente. Quando o pastor chama a sua atenção, não é assim que faz, não é por esse caminho. Quando você não sabe ouvir uma exortação, você está muito cheio de si, o Espírito Santo não tem espaço na sua vida. E esse ano de 2025, o Senhor quer ter espaço nas nossas vidas. Ele quer nos encher até transbordar, para que nós possamos continuar nos esvaziando porque nós vamos derramar tanto na vida dos outros, que nós vamos ter que ficar repondo em Deus, porque constantemente estaremos vazios.
Porque estaremos somando na vida uns dos outros, estaremos em unidade uns com os outros. Então eu recebo e logo me esvazio, enchendo o outro. E volto para me encher e assim sucessivamente. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu não sei como está o seu coração nessa noite. Eu não sei de que tipo de coisa você precisa se esvaziar. Talvez coisas desse mundo, preocupações desse mundo, orgulho, falta de perdão. Eu não sei do que você precisa se esvaziar. Mas o Espírito Santo, Ele quer tomar lugar na sua vida. Eu não sei que tipo de coisas o Espírito Santo já falou para você deixar e abandonar, e você continua naquela resistência, naquele orgulho. Mas você quer ser cheio, você quer viver a plenitude de Cristo, você quer impactar as pessoas através da sua vida, se esvazie. Esse ano é ano de se esvaziar. É ano de descer, é ano de se humilhar. Então eu quero fazer uma oração com você. Uma oração de arrependimento. E de um compromisso com o Senhor. De que esse ano nós vamos descer. Esse ano nós vamos ser vasilhas vazias para que o Espírito Santo possa encher, e encher, e encher, até transbordar na vida de mais e mais e mais pessoas. Feche seus olhos, vamos orar.